Em 1936, vivia Alejandro Hernández em Palermo, um bairro nobre da cidade de Buenos Aires, na Argentina. Desde sua adolescência e agora moço, Alejandro trabalhava no hipódromo argentino de Palermo. Começou recolhendo estercos dos cavalos e depois passou a ser promovido a garçom. Com sua beleza e elegância, ele se destacava aos demais, pois regado de muita simpatia, ele era o que mais ganhava gorjetas e também muitos bilhetes de mulheres solteiras e até das casadas. Alejandro morava com sua avó Florência, que o criou desde bebê, e por isso ele tinha um enorme carinho por ela, tanto que ele confidenciava suas aventuras para ela. A grande corrida de cavalos iria acontecer dentro de 2 dias. E o melhor cavalo de todos os tempos, chamado Lunático, iria participar. A curiosidade da população para ver o cavalo Lunático foi tanta que os ingressos se esgotaram em 1 dia. Alejandro esperava por Macarena, uma linda e jovem mulher, comprometida com um dos homens mais ricos de toda a Argentina, Emanuel Herrera. Eles iam pelo menos 3 vezes na semana no hipódromo para assistir às corridas. Enquanto Emanuel ficava sentado na arquibancada com seus companheiros de apostas, Macarena ficava no bar com suas colegas conversando e também trocando olhares e bilhetes com o Alejandro. Alejandro tinha consciência que Macarena, apesar de corresponder-lhe com olhares e bilhetes que trocavam ali no bar, imaginava que ela não trocaria um milionário por um homem simples como ele, mas confessava para si próprio e às vezes para sua avó que os dias em que Macarena estava presente, ele se sentia o homem mais feliz e esperançoso do mundo. Porém, neste dia, Macarena, em um dos bilhetes, chamou Alejandro para conversarem escondidos perto dos toaletes. De pronto, Alejandro foi atrás de Macarena e lá os dois se beijaram pela primeira vez. O coração deles foram a 1000 e ficaram muito mais apaixonados. Macarena, acariciando seu rosto, disse que ela ficaria com ele e que tinha um plano para que Emanuel ganhasse muito dinheiro e dar uma vida confortável para ela. Animado em saber do plano, ele ouviu atentamente cada palavra que saía de sua boca. Emanuel teria que forjar a corrida, dando-lhe aos cavalos algo que o deixassem lentos e principalmente o cavalo Lunático, em que Emanuel apostaria muito dinheiro nele. Alejandro pôde sentir que era assim possível dos dois ficarem juntos e, claro, ele aceitou de imediato o plano de Macarena. Com isso, Alejandro deu a ideia de colocar o nome de sua avó como apostadora de um dos cavalos com menos credibilidade. E ninguém desconfiaria se ela ganhasse, já que ninguém ali conhecia sua avó. Então, eles se despediram e voltaram para o bar discretamente, para não causar nenhum alarme. Depois, seu noivo Emanuel veio até o bar e a levou embora para casa. Macarena e Alejandro se despediram mais uma vez através de olhares discretos. De coração partidos, a única coisa que os animavam é que dentro de 2 dias eles estariam juntos para sempre, caso o plano desse certo. Alejandro, maravilhado com o que se passara, foi caminhando para casa, muito feliz apesar da chuva que caía e molhava toda a sua roupa. Ao chegar em casa, ele contou para sua avó o plano de ficarem bem financeiramente e também de se casar com a sua amada Macarena. Comprometida sempre em ajudar o seu neto, ela aceitou de imediato, não pensando tão seriamente sobre o plano se haveria riscos ou não.
No outro dia, Florência pegou suas economias e foi até o hipódromo fazer sua aposta no cavalo que se chamava Romeno. E ao passar pelo bar onde Alejandro estava, ela piscou para ele, mas sem chamar a atenção do que estavam por perto. Sua ternura por Alejandro parecia transbordar um sentimento mais forte em seu coração. E mais, nenhum pensamento negativo veio em sua cabeça, pois naquele momento era compreensível e explicitamente notável que Alejandro estava apreensivo, apesar de tentar disfarçar quando estava perto dela. Enfim, domingo, era chegado o grande dia da corrida e Alejandro chegou um pouco mais cedo do que os jockeys e foi adiante com o plano. Então, disfarçadamente, ele passava pelos bebedouros e colocava tranquilizante nas águas, e só pulou o bebedouro do cavalo Romeno. Depois, Alejandro foi para o bar servir as pessoas. O hipódromo estava completamente lotado e muitos fanáticos gritavam pelo nome do cavalo lunático. Macarena chegou com seu noivo Emanuel e preferiu ficar no bar e não o acompanhou até as arquibancadas. Ela olhou sorrindo para Alejandro e fez um sinal discreto, na intenção de confirmar se estava tudo certo com o plano. Alejandro retribuiu com um sorriso de canto e um sinal positivo em seu polegar. O desejo de estarem juntos estava cada vez mais perto. A corrida começava e as pessoas do bar foram para as arquibancadas, o que deixou o bar completamente vazio. Macarena e Alejandro foram espiar a corrida também para terem certeza que tudo estava como planejado. Todos os cavalos estavam lentos, menos o Romeno, e para surpresa, o lunático não estava tão lento como imaginavam. Ele corria lado a lado com o Romeno. E Alejandro, vendo aquilo, disse para ela que talvez ele não tivesse bebido tanta água como ele esperava. Envergonhado pela sua negligência, Alejandro transpirava e pouco conseguia olhar para Macarena, que vibrava para que o cavalo Romeno ganhasse. Quando chegou próximo à linha de chegada, os dois cavalos estavam correndo cabeça com cabeça, e o jockey do cavalo lunático era mais ligeiro e inclinou a cabeça do cavalo um pouco mais à frente na linha de chegada, o que lhe garantiu a vitória. Tristemente, os dois se olharam e viram o plano ir para o ralo. Logo, todos começaram a se dirigir em direção ao bar, e o noivo de Macarena foi até ela. E estava todo feliz com a vitória de sua aposta. Ele abraçou Macarena, que pouco conseguiu sorrir. Alejandro começou a atender as pessoas no bar e Macarena era guiada pelo seu noivo em direção à saída do hipódromo. Ao terminar o expediente, Alejandro foi para sua casa e durante o caminho havia impressos jogado pelas ruas a foto oficial da chegada do lunático que anunciava que por uma cabeça ele havia sido vencedor. Já nos pensamentos de Alejandro vinha que por uma cabeça os dois tiveram suas vidas separadas. 3 anos se passaram e Alejandro continuava a trabalhar no hipódromo, mas não tinha mais vontade de ver as corridas nem quando ele tinha folgas durante o expediente, pois tudo lembrava a ela e a tristeza percorria por suas veias. E nunca mais viu pessoalmente Macarena até então, depois que ela havia se casado com Emanuel. Certo dia, sua avó Florência, lendo os jornais, viu uma notícia sobre o marido de Macarena que havia falecido em um acidente de trem que o deixou completamente irreconhecível e que seria enterrado logo mais. Quando ela mostrou o jornal para o Alejandro, ele correu para o cemitério na esperança de ver Macarena, nem que fosse por uma única vez. Quando estava enterrando Emanuel, Alejandro aparece logo adiante dos olhos de Macarena. Ela
não conseguiu disfarçar por muito tempo sua alegria por ver Alejandro novamente. E quando todos estavam indo embora do cemitério, Macarena falou para sua mãe a deixar sozinha por uns minutos. E ela atendeu seu pedido. Alejandro caminhou em sua direção e os dois se abraçaram e fizeram juras de amor, mas em seguida houve uma movimentação de pessoas voltando para o cemitério e diziam que Emanuel estava vivo e aquele que estava enterrado era outra pessoa. Com o impacto da notícia, Macarena desmaiou e acabou batendo a cabeça, que lhe causou a morte ali mesmo. Desenganos, juras de amor e mais uma vez por uma cabeça, que impediu os dois de ficarem juntos novamente. Alejandro nunca se casou e foi trabalhar em outros bares bem longe do hipódromo de Palermo. Certa vez nesse bar, dois indivíduos estavam brigando e um deles acabou pegando um revólver e atirou sem querer na cabeça de Alejandro, que morreu na mesma hora. A tão desejada necessidade de uma súbita partida havia chegado para Alejandro, pois foram longos anos de sofrimento convivendo com uma ausência que nunca lhe havia sido preenchida. E agora, por mais uma cabeça, ele havia conseguido repousar ao lado de sua amada, pois foi onde o enterraram.